na igreja, às vezes a igreja cresce de forma errada. Aí o que vai acontecer com ela? Se ela cresce de forma errada? Oi? Não vai dar bons frutos. Mas complete a frase. Não vai ter. Não está sempre com problemas de crescimento, vai ser como massa, não? Aí é que está a questão. Tem muita igreja que está crescendo de forma errada e teoricamente está muito bem. Um grande marco de uma igreja viva é problema. Igreja viva tem que ter problema. Por quê? Porque isso mostra que ela está se desenvolvendo de forma correta. Igreja que não tem problema é problema grave. Por quê? Porque ela pode estar crescendo de forma o quê? Errada. Ela pode estar crescendo na base da carne. Mas ela fica bem como? Fica bem no sentido... Aparentemente, né? Não só aparentemente, ela pode estar bem emocionalmente. É como, por exemplo, Laodiceia. Laodiceia não tinha crise. Laodiceia era rica. Laodiceia era uma igreja abastada. Espiritualmente não. Não, espiritual não. Espiritual não. Porque elas podem achar que está... Não, espiritual não. Espiritual não tem como. Espiritual não tem como. Mas aí é que está a grande questão. Qual é o parâmetro para você saber que você está bem espiritualmente? Isso é bravo, hein? Como é que você sabe que você está bem espiritualmente? E aí? Eu acho que a partir do momento que você... Não, isso é uma coisa brava. Isso é uma coisa brava, olha aí. Aí, olha, você... Imagina se alguém tem esse parâmetro. Olha a zebra. Qual é o parâmetro para você saber isso é individual? Qual é o parâmetro para você saber que você está bem espiritualmente? Isso é uma grande questão. Isso é uma coisa muito séria. Porque tem muita gente na igreja que não sabe se está salvo, se não está, se vai para o céu, se não vai. Tem muita gente que dá um deslize e acha que não está salvo. Tem muita gente que daqui a pouco está no culto de cara feia porque acha que Jesus não favorece ela, só favorece os irmãos. Isso é complicado. Tá? O parâmetro para saber que nós estamos bem espiritualmente são as emoções? Mas normalmente, escreva o que eu vou falar, são elas que nos guiam para nós acharmos que estamos bem ou não. Se eu estou alegre, Jesus está bem comigo. Se eu estou alegre, Jesus me ama. Se eu estou alegre, está tudo bem espiritualmente. Isso é um engano. Ué, mas é daí que parte o princípio de que você precisa entender o que é viver pela graça. Aí é que está a grande questão. Seria fé. Seria É a fé. Porque independente, É a tipo fé. assim, pô, caramba, hoje eu tô malzona. Se minha mente começa a trabalhar no sentido de que, pô, Jesus deve estar triste comigo, Jesus, entendeu? O parâmetro para você saber é a fé. Pegar isso, É a fé. então... É a fé. É a fé. O parâmetro para a gente saber que está bem espiritualmente é a fé. Se eu estou numa situação e a minha fé é colocada à prova e eu resisto, aquilo é um bom sinal para mim. Porque minha fé está bem. Então, que espiritualmente eu estou bem. Se, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, mas eu luto contra aquela dificuldade, isso é um bom parâmetro para dizer que eu estou bem espiritualmente. É um bom parâmetro. Agora, se um dia eu acordo bem, outro dia eu acordo mal, como é que fica a questão aí? Entendeu? É essa que é a grande dificuldade. Ué, mas você pode duvidar de você não pode duvidar de Cristo. Sim, mas aí é o que eu estou falando da questão espiritual. Então, por exemplo, tem dia que você está bem e tem dia que você não está, mas o que você não pode fazer é duvidar daquilo que Cristo é ou daquilo que Cristo sente. Mas na prática é difícil. É muito difícil na prática, eu sei que é. Muito difícil. Mas aí eu acho que isso é um parâmetro. Um exemplo. Você Mas aí, a partir do momento que você falou, tipo, estudando uma duvidade em nós... Não, duvidar de nós a gente faz sempre. Não tem como. Por exemplo, tem dia que você está muito chateado, muito triste, mas, tipo, você virar e duvidar do que Cristo é, acho que isso aí é... Porque a Bíblia diz o seguinte, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque duvidar de nós aí é... Entendeu? Não diz que você vai ficar alegre o tempo todo. Não diz que é a nossa alegria. Essa questão da alegria do Senhor, ela reflete na igreja.
Aí a gente acha que só porque a gente está triste, Deus está triste com a gente. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente sabe que Deus está feliz, isso injeta ânimo. Aí você fica, pô, Deus está feliz. Então você se anima para fazer alguma coisa, te fortalece. Mas essa alegria... Aí, mas isso, irmão, não é uma coisa tão fácil. Porque aí é que vai entrar a questão da psicologia. Cada um vai ter uma forma de atuar com isso. Aí é que dá a zebra toda. Dá a zebra toda. Porque o pastor pode estar num dia péssimo. Aí ele vai subir para pregar. Aí ele olha para o irmão e vê o irmão rindo. Ele pode achar que o irmão está debochando. Pode acontecer com o irmão chega mal na igreja. Aí o outro não olhou para ele. Ah, o irmão está brigado comigo. Às vezes a pessoa está chorando, aí você pode pensar que, pô, a pessoa está triste pra caramba. Pode acontecer muito, pode acontecer muito, pode acontecer muito. Então, mas aí não é nada espiritual. Não é nada espiritual. Entendeu? Não é nada espiritual. A grande questão aqui é que nós devemos entender as coisas mínimas, as coisas mínimas. Por exemplo, a gente viu a adaptação como função última da consciência. Até a nossa mente se adapta. Por quê? Eu entro num lugar e eu estou triste. A minha mente se adapta para que eu esqueça aquela tristeza, porque ninguém quer ficar triste. Então, muita gente, por exemplo, recalca, aí não lembra daquilo, tem gente que dá branco. E aí, irmão, como é que foi lá naquele dia lá da tua entrevista? Eu não lembro. Dá um branco. Acontece. Dá prova, dá branco. Por quê? Porque é alguma coisa que está estressando ela. O estresse é um incômodo. E todo incômodo é alguma coisa que a gente quer jogar para fora. A gente quer jogar para fora. O irmão Manuel está me dando um incômodo. O que eu vou fazer? Eu vou vazar. Analisa. Guarda a tua questão. Guarda a tua questão. Você ia perguntar se você levantava a pergunta. Não, se uma pessoa está... Não, vai, vamos analisar. Eu tenho problema com o Manuel. A gente não bate, não está batendo. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer, Manuel? Se a gente não está... Esse é o correto. E mesmo assim, se não der certo, a conversa. A gente se afasta. Por quê? Porque está tendo incômodo. Então, a gente se afasta. Porque a gente não quer se incomodar. Essa é a grande questão. Essa teologia hoje, por exemplo, essa teologia da autoestima, afasta da igreja, essa teologia da autoestima afasta da igreja o que incomoda a igreja. Falar de pecado incomoda? Sim. Ah, caramba. Então o que cada vez mais essa teologia faz? Evita falar de pecado. Fala muito de vitória, fala muito de prosperidade, fala muito de bênção, mas evita confrontar as pessoas, porque ninguém gosta de ser confrontado. Agora você imagina, vamos pegar o raciocínio daqui do Manuel. Eu tenho problema com ele, não deu certo, a gente se afastou. Agora imagina se o problema for aqui dentro. Você tem uma coisa que bate na tua mente e te incomoda pra caramba todo dia, toda hora. O que você acha que vai acontecer com a sua mente? Você aguenta ficar 10 anos martelando aquilo? Você vai aguentar todo dia? Imagina você... Dorme, acorda, 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 dorme, acorda. Você não vive. Então, para você viver, o que a mente faz? Ela se adapta. A consciência se adapta. Então, a consciência vai jogar aquilo para o inconsciente. Lá no inconsciente tem uma porção de porcaria que volta de vez em quando, como um morto, que volta. Na hora que você tem um estresse, aquilo pode voltar. Aí te dá um tremelique, te dá sei lá, te dá um desmaio. Né? Por quê? Porque você tem aquilo lá escondido, mas já saiu do consciente. Porque no consciente é onde está processando informação. Você não aguenta ficar todo dia, toda hora, 24 horas, anos, com aquilo te incomodando. A sua mente, ela vai arrumar um jeito de recalcar. E por isso que eu falo. Essa é uma boa estratégia. Essa é uma boa estratégia. Fala. Eu vou ficar com o próximo não? Mas como é que tem isso? Não, mas às vezes é algo não com alguém
alguém, às vezes é algo interno seu Mas mesmo. é disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando. Porque às vezes quando é algo muito interno sua, Mas é disso que eu tô Mas falando. o problema é que geralmente isso é despertado através do comportamento de outra pessoa. não Nem sempre, mas muitas vezes. Então, Muito, assim, aí muito. acaba, você acha que Mas eu aquela tô pessoa falando tá quando é fazendo. interno. Não importa o motivo. Fala. por exemplo, teve casos, mesmo de coisas assim, sabe? Não tinha nada a ver comigo, entendeu? Que eu mesmo tinha que vai lá, isso não posso pensar dessa forma, entendeu? Sempre vai ter. Por quê? É exatamente a questão. Dentro da psicologia, a gente tem a questão muito forte do bem-estar. O psicólogo ele produz bem-estar. E é correto. A gente estuda comportamento, pensamento, mas sempre voltado para o quê? Para o bem-estar. Então, o psicólogo ele trabalha para trazer bem-estar da pessoa, né? Resolver os problemas internos. Às vezes, ela trabalha, tem que buscar isso de qualquer maneira. Não é comum no mundo. No mundo a gente se acomoda E para aí, não falar sua mas parte. é aí que dá a crise. Aqui é um conjunto. Aí é que dá a crise. Por quê? Porque se você analisar isso, olha como é que dá a crise. A igreja tem que estar junta, certo? Mas o ser humano funciona da seguinte forma: aquilo que me agrada, me atrai. Aquilo que não me agrada, me afasta. Aí tem algo que Mas eu tenho que fazer comunhão. Mas como é que pode? tem algo em comum. A gente tem algo em comum. A gente tem algo em comum. Temos que caminhar. Só que o que me agrada, me atrai. O que não me agrada, me afasta. Aí que está o grande problema. Por quê? Porque quando eu estou em comunidade, tem muita coisa que não me agrada. Muita coisa que não me agrada. Aí a nossa consciência tem que se adaptar. Nós temos que nos adaptar. Nós temos que nos adaptar. E aí essa adaptação vai variar. De repente pode ser uma adaptação mais fácil, pode ser uma adaptação mais difícil. Tá? Por exemplo, eu tenho uma ideia meritocrática. Eu acredito sim que tudo que eu consegui foi pelo que eu fiz. Tudo que eu fiz. Aí agora o pastor começa a ensinar sobre graça. Como é que a pessoa vai se sentir? Aí você é legalista. A pessoa pode virar um legalista. Não, eu vivo na graça. Eu vivo pela graça de Jesus, pelo favor de Jesus. Mas ela tem sempre que fazer uma roupinha. Isso aí. Tipo assim, eu vivo pela graça. Mas aí tem um negócio que nunca pode fazer. Não, isso aqui não pode, porque isso aqui é contra a lei de Deus. Não está diretamente na Bíblia, mas é uma forma de expressar a meritocracia dela. Que é uma forma dela ter se adaptado, entende? Ela se adaptou daquela forma. A Bíblia fala suportar. Isso aí, que aí é o mais forte suportando o mais fraco. Por exemplo, tem irmãozinho que é fraco, ele não pode viver na graça igual nós vivemos. Por quê? Porque senão ele cai. O irmãozinho, por exemplo, que vê a Juliana com uma roupa mais bonita, o irmãozinho vai lá e vai ter desejo carnal. Então é melhor que ele fique no legalismo, porque lá ele pelo menos está lutando com a carne dele. Está correto? Não está, mas é a forma que ele conseguiu. Naquele momento ele consegue. Então, outra coisa importante, nós temos que entender um momento. A Didi tem um momento de entender, você tem um momento de entender. Agora, a gente não relativiza a verdade. A verdade é única. Olha, essa é a verdade. Mas a forma como cada um vai lidar com ela é variada. Os pastores vão trazer o máximo da luz que a pessoa vai entender. Isso. Mas nós temos que entender que ela vai desenvolver o relacionamento dela com a verdade. Agora, qual é o problema na comunidade? O problema na comunidade é que fica assim, ó, não gostei do que essa irmã fez aí não. Ó, essa irmã aí é assim, assim, assado. Ó, esse irmão aí, ele tem esse mau gosto. Esse irmão não sei o que lá, porque muita gente tem a mesma dimensão, né? Mas isso aí é outra história. Só que o que vai acontecer? Quando a gente vai aprender dentro da psicologia, o que move um grupo é uma coisa mínima, que a gente chama de bem comum. O bem comum, o mínimo comum, melhor dizendo. O mínimo comum, já diz o nome, é o mínimo. Por que você trabalha na mesma cooperativa do seu amigo? Ela
Você e seu amigo trabalham na mesma cooperativa por qual motivo? Por indicação. Sim, mas qual é o foco de vocês ali? Ganhar dinheiro, trabalhar, sustento. Olha, o mínimo comum ali então é o quê? É o... As outras coisas ajudam? Ajudam. Mas o mínimo comum é o que move. Porque de repente, se aquela empresa pode ser muito legal, mas não está te dando um retorno, o que você faz? Então a igreja, por exemplo, o que me move a andar com o Wander, não é o Wander ser pentecostal e eu ser pentecostal. Não é o que move a gente andar junto. Isso ajuda? Ajuda, mas não é o que move. Porque no momento que o Wander deixar de ser pentecostal, a gente vai continuar também fora da igreja. O que move a igreja é quem? Qual o mínimo comum da igreja? Mas e aí? O que move é a comunidade. Oi? É Cristo. O que move a igreja é Cristo. Mas aí dá muito problema, por quê? Porque cada um tem um relacionamento com Cristo. Aí dá zica. Aí dá zica. Mas não é como não teve, mas dá zica. Por quê? Porque muita gente não entende o que é mínimo comum. Muita gente quer que o outro ande como ela anda. O Manuel tem que ter a minha vida com Deus, ele tem que ter minha vida de oração, ele tem que ter minha vida de jejum, ele tem que ter minha vida de não sei o que lá, ele tem que ter a minha santidade, ele tem que não ter. Meu irmão, não vai conseguir. Entendeu? Não vai conseguir. O pastor pode se esgoelar no culto todo domingo. Se o próprio pastor não entender isso, o pastor se surta também. Por quê? Porque o pastor vai ficar lá, irmão, não vai fazer. Aí o pastor vai ter infarto, o pastor vai ter problema na nuca, o pastor o colesterol vai subir. Por quê? Porque ele só está dando um alimento que vai fazer o irmão. Se o irmão quiser, não quiser também. Entendeu? Não é que o pastor é mau, mas essa infelizmente é a realidade. Né? Mas aí na comunidade, às vezes a gente quer que o outro se molde a nós. O outro tem que ser como eu sou. Não vai conseguir. Isso não dá. Isso aí eu falo para você. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Esse negócio de que vamos todo mundo bater palma. Sempre vai ter alguém que não vai bater. Não vai. Vamos ficar de pé. Sempre que vai ter alguém sentado. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Nós devemos aprender que só vamos à igreja. Estou falando da forma correta, tá? Correta. Não estou falando de falso crente, não. Estou falando de crente de verdade. Vamos à igreja por um bem comum. Jesus, tá? Nossa salvação individual. Isso é o que nos faz andar, porque senão a gente já tinha metido pé também. Essa é a grande realidade. Tá? Essa é a grande realidade. Quando a gente entende isso ajuda a nossa vida. Por quê? Porque a gente começa a entender que por mais que estejamos em grupo, a salvação é individual. E aí nós vamos desenvolver diferente. O Wander tem um costume na casa dele, você tem outro costume, a Sônia tem outro costume, eu tenho outra coisa. A gente tem outro costume, eu tenho outro costume. Então, a canadeira é isso? Esse é a canadeira. Então, a grande questão, qual foi a questão da nossa? A grande questão nossa é entender isso aqui. A adaptação, ela vai fazer o seguinte, vai gerar novas funções e os não elementos mentais que devem ser alvo de investigação. Então, serão as funções. Ou seja, é a função, por que aquilo serve, e não o elemento mental que deve ser alvo de investigação. Então eu não vou ficar aqui, como psicólogo funcionalista, né? Essa escola diz assim, não vamos analisar os sentimentos da sua, vamos analisar para que serve aquilo. Tá? E isso entrou na igreja. Isso entrou na igreja, porque hoje as pessoas elas não buscam a Deus pelo que Deus é. Elas buscam a Deus pelo quê? Então essa escola deixa eu ver se eu consegui compreender um pouco. Então quer dizer que essa escola de funcionalismo eles ajudam mais na questão da utilidade das coisas. Da utilidade das coisas. Não muito a essência do negócio, mas para que ela serve. Tipo assim, escola que estudava, mas era estruturalismo, psicanálise. O psicanálise, por exemplo, estudava como funcionava a mente. Isso. Entendeu? O id, o ego, o superego. Essa psicologia vai dizer o seguinte, para que isso funciona?
Legal, o ID existe o ego. Ele não se detém na questão da essência. Do porquê das coisas. Eles querem entender. Ele não fica focado na questão do significado. Eles querem saber a utilidade. A utilidade. Isso aí existe, então vamos lá. Qual é a utilidade disso? Isso aí. E aí, por isso que é uma psicologia muito utilizada na igreja. Essa é uma psicologia muito utilizada na igreja. Entendeu? Por quê? Porque hoje, essa ideia, por exemplo, da utilidade está muito forte na igreja. Vou culto de quarta-feira. Para que eu vou culto de quarta-feira? Qual a utilidade do culto de quarta-feira? Eu vou domingo. Ah, tem evangelismo. Para que eu vou no evangelismo? Vou ganhar o que no evangelismo? Entende? Hoje você tem poucas pessoas que falam assim, pô, eu vou abençoar os outros. A maioria das pessoas no que eu vou ser abençoado? Isso é uma coisa que entrou na igreja. Então, de certa forma, a gente tem que entender. Isso, irmãos, foi uma adaptação que a nossa consciência fez. Você acha que isso veio de uma hora para outra? As pessoas tiveram de uma hora para outra essa forma de se comportar? Isso é uma coisa que já vem de um certo tempo, né? Já veio lá na Revolução Feminina, quando as feministas foram lá na França fazer a Revolução do Sutiã, querendo liberdade do homem. Isso é uma coisa que vai trabalhando, vai ajudando, né? Isso é uma coisa que vai sendo muito trabalhada, por exemplo, na nossa sociedade baseada na meritocracia. Toda a sociedade é baseada na meritocracia, né? O cara fez, o cara paga. Roubou, vai para cadeia. Matou, vai preso, né? Olho por olho, dente por dente. Então, isso vai entrando na nossa mente e a gente vai se adaptando. A nossa mãe diz que a gente tem que estudar para ser alguém na vida, senão a gente vai virar lixeiro, senão a gente vai virar gari. Isso é uma coisa que vai sendo trabalhada, a nossa mente vai se adaptando, de forma que às vezes a gente entra na igreja com essa mentalidade. Aí dá zica. Por quê? Porque a gente vai querer ver qual é a função do pastor. O que o pastor pode fazer por mim? Por que o pastor fala isso? O que eu vou ganhar com isso? Pastor, irmão, vamos fazer não sei o que. Tá bom, o que eu vou ganhar? Aí é muito complicado, porque a gente vai perdendo a essência da graça. A essência da graça não é o que a gente pode ganhar. A essência da graça é o que a gente já ganhou. A gente já ganhou. A gente já ganhou. Só que isso é uma coisa que às vezes passa do campo da consciência sem a gente não perceber, passa muito rápido. Vou fazer seminário. Vou fazer seminário para quê? Qual a função de fazer um seminário? Vou ganhar diploma? Vou virar pastor? Poucas pessoas pensam na essência do seminário. Vocês já pensaram na essência do seminário? Qual é a essência? Qual é o significado do seminário? E é isso que acontece na igreja. Os irmãos pensam assim também. A grande questão era responder o que fazem os homens e por que fazem. Aí está a utilidade. O que os homens fazem? Não quero saber o que você está pensando, eu quero saber o que você faz. Entende? Por que você está fazendo? O Wander brigou com a Juliana. Que isso não é de todo ruim. Isso é bom também. O pastor, por exemplo, que tem essa questão de utilidade dentro da igreja, ele entende, ele vai fazer o seguinte. Ele vai falar assim para o irmão Manuel: olha, irmão Manuel, você tem que desenvolver o teu chamado. Você tem um chamado. Olha, gente, você tem um chamado, você tem que desenvolver. Que também, se ele não tiver essa visão utilitarista, ele vai querer ficar o quê? Só ali apacentando os irmãos. Pô, irmão, você está muito mal hoje, vamos lá. Pô, irmã, você não está muito bem, vamos lá. A pessoa nunca vai se desenvolver. Nunca vai se desenvolver. Então ela vai ficar sempre o quê? Debaixo das asas do filho. Mãe que não tem essa visão, por exemplo, de utilidade, entender que o filho tem uma utilidade, vai querer o quê? Super proteger o filho. Vai querer super proteger. Então, isso também tem o seu papel. Calma aí, o que é igreja? A igreja foi criada por quê? Qual o motivo de Deus criar a igreja? Deus criou a igreja para ficar ali acariciando a igreja, né, para ficar na igrejinha amada, na igrejinha querida? Não, senhora. Deus criou a igreja para quê? Para ser agência do reino aqui na terra. Então a igreja tem uma utilidade. Ela tem uma função. Porém, se você só focar função, pode acontecer que o cara não tem capacidade nenhuma para exercer aquela função, porque ele está mal. O cara está super mal, acabou o casamento, a mãe morreu, o cara está em crise. E aí a gente, não, irmão, tem que fazer a obra. Vamos, irmão, vai lá fazer a obra. Aí o que vai acontecer quando ele for fazer a obra? Desanimar antes de desanimar. Você vai arrumar um escassel danado, vai brigar com todo mundo, vai fazer de mal, vai ser um mau exemplo, vai arrumar problema com os outros.
vai tomar tapa na cara do diabo. Porque o diabo não está querendo saber, quer saber o seguinte, você está na obra? Então beleza, vou pegar os mais fracos, que essa é a ordem. Satanás ele é malandro, Satanás não vai mais forte, vai mais fraco. E ele ali está mais ou menos, então vamos naquele lá que é a minha boca. Pum. E aquela outra irmã ali está louvando lá, mas está com a vida assim, meio triste, então vamos lá. Pum. Aí daqui a pouco você vai ver, pô, o irmão estava tão forte essa igreja. Porque ele estava trabalhando. Por quê? Porque a pessoa estava trabalhando, mas ela estava em crise. Ela não estava bem. Mas aí a visão utilitarista fez o quê? Não, você tem que fazer. Você tem que se virar. O teu chefe no trabalho, ele quer saber se você está bem ou se você está mal. Quer saber o seguinte, ó, cadê o serviço que eu te dei? Cadê? Manda pra cá. Eu não quero saber se você está bem ou se você está mal. Mas você, quando você está mal, você rende como você renderia se você estivesse bem? E aí isso é algo que a igreja deve ver. A igreja tem que analisar, o líder tem que analisar. O líder tem que olhar e falar, pô, Juliana não está bem. Juliana, calma aí, Juliana. Você não vai deixar de ser diaconisa não, mas calma aí, vamos analisar isso aqui, você está passando algum problema, o que está acontecendo contigo. Não é deixar a Juliana ir lá servir e daqui a pouco a Juliana pisa fora da igreja. Pode acontecer. Tá? Então a gente tem que analisar isso. O objeto do estudo vai ser o quê? A consciência. E o método vai ser o pragmatismo. O que é pragmatismo? Aquela pessoa o quê? Metódica. Aquela pessoa que é muito pragmática, que faz. Então, eu não quero saber o que a gente está pensando, eu quero saber assim, ó, bota o copo aqui, bota a Bíblia aqui, bota não sei o que aqui, entendeu? Só que isso, claro, que a gente está falando de psicologia, então a gente está estudando a consciência, tá? A gente vai estudar a consciência. O método vai ser o introspectivo, como eu já falei. O método da introspecção é o seguinte, é um autoexame, do estado mental. Certo? E aí você tem envolvido as sensações, que elas são importantes, entendeu? A igreja, a sensação ela é importante, não vamos ser hipócritas, esse negócio, né, como o Vânia falou. Né? Meu parâmetro de espiritualidade é estar no manto e me arrepiar. Muita gente pensa assim, ele estava brincando, mas muita gente pensa. Mas também nós não podemos entrar no ponto contrário e dizer que a gente não sente, mentira. Não tem como separar. Se o fogo de Deus cair aqui, vai todo mundo sentir alguma coisa. Um vai se arrepiar, o outro vai ficar nervoso, o outro vai ficar excitado, o coração vai disparar, cada um vai reagir de uma forma, mas todos vamos ter sensações. Isso, irmão, sensação, faz parte do quê? Da experiência. Toda experiência gera uma sensação. E aí, por isso que a Juliana falou aquilo. Por que às vezes a gente tem uma crise quando o outro se comporta de uma forma errada? Pegando o que você falou. Por que às vezes você fica irritado quando o outro se comporta mal? Em última análise, por quê? Porque aquilo que o homem está fazendo está gerando o quê? Uma sensação e também pode gerar um sentimento. Sensação é diferente de sentimento. Estou vendo a Didi gritar com a Juliana. Eu fico impaciente. Já fico de cabelo em pé. Fico me segurando na cadeira. Aquilo está me gerando uma sensação ruim. Por quê? Porque eu já tive uma experiência com aquilo e não gostei. Tá? Mas isso também é bom na igreja. Porque quando Jacó teve um sonho, ele acorda de manhã e ele fala aquilo. Não, realmente Deus estava aqui. Ele diz assim, quando ele bota a cabeça na pedra, ele vê o sonho da escada, os anos subindo e descendo, e ele, quando acorda, ele fala, não, realmente Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Por que ele fala aquilo? Porque ele sentiu Deus, mas por quê? Baseado nas experiências. O que já tinha acontecido várias vezes com Jacó? Jacó já teve várias experiências com Deus. Ele já teve vários sonhos. Vários sonhos. Você já teve vários sonhos na sua vida? Você já teve sonhos? Aquele poderia ser mais um sonho. Era a sensação que ele poderia ter. Mais um sonho. Mas a sensação que ele teve disse o que para ele? Não, essa aqui não é mais um sonho. Tem muita gente que às vezes Deus está falando e a pessoa está o quê? Ignorando. Por quê? Porque ela já viveu, ela acha, já vivi isso. Todo mundo morre. Entendeu? Toda a família tem perda. Aí você vai e evangeliza.
Toda a família acontece e Deus está dando uma oportunidade. Aí Deus dá a segunda. Por quê? Porque ela já teve experiência. Aquela para ela é mais uma. Não é Deus falando com ela, literalmente. Para ela, pode ser o seguinte, isso é uma coisa que acontece, é normal. Mas, às vezes, aquela situação pode ser literalmente Deus falando com a pessoa. Mas porque ela já teve várias experiências, né? Ela tem as mesmas sensações, ela pensa o quê? Ela tem a sensação do quê? Isso aí não é Deus falando não. E isso pode acontecer às vezes na igreja. Por quê? Porque às vezes Deus está querendo fazer algo novo e a gente, por ter experiências antigas, a gente quer que Deus haja da mesma forma antiga. Não é assim que funciona. Deus agia no passado como Ele queria. E se Ele quiser agir de outra forma agora, Ele vai agir. Só que a gente fica preso ao que? Às experiências. Tá? Meu pai fazia isso com a minha mãe. Então, meu marido vai fazer isso comigo também. Pode acontecer. Tá? Meu pastor, ele era assim no passado. De repente, seu pastor mudou. Já é outra pessoa. E você está preso no passado. Já não pegar a mesma pessoa. Eu era assim. Tá? De repente, você mesmo já mudou. E você está achando que você é a mesma pessoa. Então, as sensações não são sentimentos. Tá? Não são sentimentos. As sensações, antes que eu fale, elas podem ser distorcidas, porque sensação está muito envolvida na percepção, a gente já estudou isso na outra escola. Percepção está envolvida com sensação. Então você pode dizer, senti um arrepio do espírito, porque você percebeu errado. Não tem nada de Espírito Santo. Mas você percebeu, a sua mente entendeu que o Espírito Santo está ali, e o seu corpo agiu como se o Espírito Santo estivesse, mas não está ali o Espírito Santo. Tá? Como tem muita gente que está na dela lá, não está berrando, não está fazendo nada e está sentindo a presença de Deus. Tá? Não tem nada